Nós não superamos o taylorismo na totalidade, inclusive porque, para que ele fosse superado, nós teríamos, inclusive, de sofrer uma série de atrasos na nossa capacidade produtiva no cotidiano. Algumas das inspirações do taylorismo, como, por exemplo, a utilização do trabalhador como uma parte da ferramenta, lembrando aquilo que é expresso no Tempos Modernos do Charlie Chaplin. A cena mais expressiva do Tempos Modernos, aquela em que ele cai na máquina e vai nas engrenagens, não é ele como uma engrenagem, mas é que ele não morre. Isto é, ele é tão aderente àquela mesma máquina que ele é uma máquina dentro dela. Ele vira para lá e para cá, dentro daquilo que aparece como parte da cena, mas ele sai vivo do outro lado. Isto é, ele e a máquina são a mesma coisa. Essa visão que o taylorismo pôde trazer como melhoria da capacidade de produção, ela foi decisiva, enquanto intenção, para um incremento exponencial da produção humana. Fazer hoje com que se descarte de qualquer maneira, por exemplo, a linha de produção taylorista, ou mesmo a percepção fordista inicial, né, da capacidade de organizar a estrutura, ela não é superada. O que se superou foi a desumanização como uma convicção descartável. Isto é, o trabalhador, a trabalhadora, o homem e a mulher que atuam em processos, mesmo que de base taylorista, para aumentar a capacidade produtiva, eles não podem ser entendidos como parte daquela máquina e nem como máquina. Ao contrário, é necessário, inclusive, que ele seja preparado para outras atividades, outras tarefas e se sinta reconhecido no que faz. Se nós observamos, por exemplo, uma orquestra, ela tem um funcionamento em que cada um tem a sua tarefa. Nem todos fazem a mesma coisa o tempo todo, mas uma orquestra tem grupos de instrumentos que atuam na mesma direção. Vamos dizer que seria uma forma taylorista até. Você tem o grupo de sopro de oboé, você tem o grupo de violinos, tem o grupo de cordas, você tem o grupo de metais. Isto é, eles têm uma forma de sintonia dentro dessa diversidade. O que se tinha no taylorismo original era apenas a monotonia da ação. E hoje se trabalha com a perspectiva que é de se obter uma harmonia maior. Muita gente ainda é saudosa da exclusiva forma taylorista, mas isso hoje, especialmente com as plataformas digitais, leva a uma mudança muito rápida na percepção. Algumas coisas, mesmo no campo da agricultura, da produção agrícola, elas persistem. Já há uma mudança, mas ela não é tão veloz quanto os outros processos. De qualquer maneira, o que vale, a grande novidade é que supor que já podemos sepultar, né, podemos enterrar a concepção taylorista na totalidade, isso de maneira alguma. Aliás, nem deveria, porque ela tem vários princípios que não são descartáveis e que tem um nível de aplicabilidade que ultrapassa o século, né, da sua origem. Tem até um provérbio chinês que diz que se você usa uma máquina, você se torna parecido com a máquina. Você não acha que o próprio taylorismo acaba impondo essas relações de trabalho um pouco ditatoriais? Sim, claro, pois na concepção taylorista pura, tal como ela apareceu e depois foi aplicada, né, essa identificação homem-máquina, ela não era uma identificação em si, ela era muito mais uma perda da identidade da pessoa. Portanto, uma desumanização, uma robotização. Sabe-se, a palavra robô vem do sérvio robota, que significa escravo, servo, no sentido original da palavra, o escravo. Aquele que faz porque ele é parte, né, de uma ferramenta. Ele mesmo é uma ferramenta nesse sentido robótico. E o taylorismo, na sua expressão prática em algumas organizações, ganhou sim, né, esse feitio. Mas hoje, especialmente em algumas nações que têm uma profusão maior, né, de novas formas de trabalho, novas formas de produção, essa percepção leva a uma quebra da capacidade, inclusive de adesão e de melhoria da qualidade, da competitividade da organização.